São operações contrárias. E também a multiplicação e divisão também são operações contrárias. Eles são operações contrárias. Quer dizer, uma operação é contrário da outra. Então, são operações contrárias. Então, bem, a radiciação, ela é a operação contrária da potenciação. Ela tem um símbolo, ela é uma operação contrária da potenciação. Ela tem um símbolo, o símbolo que ela usa é esse Vzinho aqui, né? Na verdade, isso aqui não é um V, na verdade, esse símbolo, ele é um símbolo, é uma letra grega, é uma letra do alfabeto grego, certo? E ele é usado aqui na parte de radiciação. Ele é o símbolo da radiciação. E o nome desse símbolo, o nome dele é radical. Então, aqui nós temos o seguinte. É o radical. Pronto. É o radical, é o nome desse símbolo. Então, é muito conhecido isso aqui. O pessoal chama de raiz quadrada, né? Então, vamos aqui no exemplo. Por exemplo, a pessoa tem isso aqui, ó. A raiz quadrada de 25. É muito conhecido isso aqui, né? Não é para ser uma novidade, certo? Não é para ser uma novidade. Então, vamos lá. Como é que eu faria essa raiz quadrada de 25? Eu vou já explicar por que também chamam de raiz quadrada, né? Também tem um motivo isso. Muito bem, por que chama aqui raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é como se eu estivesse fazendo a seguinte pergunta. Isso aqui é como se fosse a seguinte pergunta. Qual o número que multiplicado por ele mesmo, qual o número multiplicado por ele mesmo? Nesse caso, como ele é uma raiz quadrada, então seria duas vezes, porque ele é uma raiz quadrada, duas vezes. Qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 25? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 25? Então, esse número, a resposta dessa pergunta seria 5. Por quê? Pois 5 vezes 5, que é o número multiplicado por ele mesmo, que 5 vezes 5, nós acabamos de ver aqui na potência, que é 5 elevado a 2, que é o 5 multiplicado duas vezes, ou seja, 5 ao quadrado. Nós já estudamos que esse 2 que fica aqui em cima, o nome dele é quadrado. Portanto, pois 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, é 25. Então, nós concluímos, a conclusão que nós temos aqui é que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Porque 5 ao quadrado é 25. Sabe? E como é que eu sei que aqui... Como é que eu sei que aqui ela é uma raiz quadrada? Muito bem, então agora nós vamos falar aqui dos nomes. Aqui, nós temos aqui, gente, bem aqui, que vocês não estão vendo nada aqui, né, gente? Mas aqui tem um número. Esse número aqui, o número é o 2. O número é o 2. E esse número aqui, ele chama índice. Índice. É o 2. Tá certo? Então, por que essa raiz é uma raiz quadrada? Porque bem aqui em cima tem um 2. Então, vamos lá ver essas raízes. Por exemplo, raiz quadrada de 36. Como é que eu sei que isso aqui é uma raiz quadrada? Porque eu sei que bem aqui tem um 2. E esse 2 está me dizendo o seguinte, olha, a raiz quadrada de 36 é um número que multiplicado por ele mesmo dê 36, que no caso aqui é o 6. Ora, pois 6 vezes 6 é 36, por isso que é 6. Ah, Rodrigo, e se por acaso aqui em cima tivesse um 3? Aí nós teríamos um outro tipo de potência, gente, ó. Tipo assim, se eu tivesse a raiz cúbica de 8
Então, seria um número que multiplicado 3 vezes dê 8. E tem que ser o mesmo número. E tem que ser o mesmo número. Tá certo? Então, sendo o mesmo número, então você tem que pensar assim: 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3. Então, no caso aqui, eu já sei que a resposta é 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2, que é 3 vezes, segundo o que está aqui, é 8. Agora, o legal aqui, gente, é você saber o seguinte: que a raiz quadrada não precisa vir esse 2. Esse 2 aqui, ele não é obrigatório quando a raiz é chamada de raiz quadrada. Ela só é obrigatória quando a raiz não é quadrada. Nesse caso aqui, nós temos uma raiz cúbica, por exemplo. Muito bem. Vamos ver umas raízes quadradas aqui para a gente poder... porque a raiz quadrada é a mais conhecida. Claro que existe... Eu posso ter uma raiz quinta aqui, por exemplo. Uma raiz décima, tanto faz. Raiz quinta de 1. Sabe quanto é a raiz quinta de 1? Porque aqui é a raiz quadrada, aqui é a raiz cúbica. Só essas duas raízes têm esse nome especial. Aqui já é uma raiz quinta. Raiz quinta. Então, é um número que multiplicado 5 vezes dê 1. No caso, eu já sei que é 1. Por que eu sei que é 1? Porque 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1 e vezes 1 dá 1. Perfeito? Vamos ver aqui umas raízes quadradas, que são raízes que são mais a gente costuma ver mais, tipo a raiz de 81, tipo a raiz de 144, tipo a raiz de 400, por exemplo. Pronto, ó. Quando vocês verem a raiz desse jeito, gente, já sabe que essas três aqui de baixo, elas são raízes quadradas. Tá bom? São 3 raízes quadradas. E quando é quadrado, você já sabe que tem que ser multiplicado 2 vezes. Tá bom? Nas raízes quadradas. Essas são as raízes que a gente mais conhece quando a gente estuda. Tá certo? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 81. Já sei que é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Né? Eu não preciso nem fazer essa explicação aqui na frente, não. Estou fazendo porque 9 é ao quadrado. Por que a raiz quadrada de 81 é 9? Porque 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, é 81. É por isso que é 9. Vamos lá, gente. Para encontrar essas raízes, aí você vai ter que fazer multiplicações. Tipo, quanto é a raiz de 144? Não sei. Aí lá vai eu multiplicar, tipo, 11 vezes 11. Aí vou 1 vezes 1, 1 vezes 1. Desculpa fazer rápido, eu vou fazer uma demonstração. 121. Então não é 11. Aí eu vou multiplicar 12 vezes 12. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. Aí, encontrei 144, então eu já sei que aqui a resposta é 12. Tá certo? Então, essas potências maiores, eu vou ter que fazer dessa forma, né? Aqui, por exemplo, a raiz de 400, eu tenho que ir procurando. Aí, pense numa falha grande que muita gente faz. Tipo, a raiz quadrada de 400 é 200. Porque 200 mais 200 é 400. Nada a ver. Nós temos que falar radiciação e potenciação é multiplicação. Tudo aqui tem a ver com multiplicação. Nada tem a ver com adição e subtração. Então, cuidado com isso. A raiz quadrada de 400, que eu já sei de cabeça, é 20. Porque 20 vezes 20 é 400. Tá bom? Então, vamos lá aqui para uma outra situação. Por exemplo, quanto é a raiz de 50? Raiz quadrada de 50. Porque veja bem, ó, vamos ver aqui uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 64. O que é a raiz cúbica de 64? É um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê de fato 64. Então eu preciso fazer uns testes. Eu preciso testar, será 2 vezes 2 vezes 2? Será 3 vezes 3 vezes 3? Será que é isso? Desculpa, estava fora aqui do foco, né? Uma raiz cúbica de 64. Será 3 vezes 3 vezes 3, que é o 3 vezes? 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Você tem que ir multiplicando e testando. Ah, Rodrigo, eu pensei que 64 fosse 32. Claro que não, gente, nós não estamos fazendo adição. Nós estamos fazendo multiplicação, né? Então, teste o 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Pronto, encontrei a resposta. A resposta é 4.
Ó, só que a raiz quadrada de 64 já não é 4. A raiz quadrada de 64 já é 8, porque 8 vezes 8 é 64. E é só para ser duas vezes. Tá certo? E a raiz quadrada de 16, só aqui para exemplificar, a raiz quadrada de 16 é 4. Por que é 4? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, notem que eu sempre estou multiplicando o mesmo número para encontrar esses resultados. Tá certo? Então, aqui no caso, eu tenho a raiz quadrada de 50. Vamos tentar aqui encontrar quanto é a raiz quadrada de 50. Será 25? Alguém pensa, é 25. Só que 25 vezes 25 dá 625. Tem nada a ver. Então, muita gente pensa que o fato é a metade do valor. Isso não tem nada a ver. Tá bom? Então, vamos lá. Então, será 10? 10 vezes 10 é 100. Eu quero uma raiz quadrada, por isso que eu estou multiplicando duas vezes. Será que é 6? 6 vezes 6 é 36? Não. Será que é 7? 7 vezes 7 é 49? Também não. E aí, será que é 8? 8 vezes 8 é 64? Não. Será 9? 9 vezes 9 é 81? Eu já percebi aqui um probleminha. Acho que você também já percebeu. Se 7 vezes 7 deu menos, deu 49. 8 vezes 8, que é o vizinho dele, deu 64, deu mais. Se eu testar mais do que 8, vai ficar cada vez maior. Se eu testar menos do que 7, vai ficar cada vez menor. Só que eu não encontro 50. Então, qual é a minha conclusão com a questão desses 50, gente? Quando eu não encontro um número que bate exatamente com esse valor que eu quero, a gente diz que essa raiz, ela é imperfeita. Ela tem resposta? Sim, imperfeita. Ela tem uma resposta, mas a resposta dela não dá exatamente 50. E ela vai dar um tipo de número um pouco complicado, que hoje eu não vou falar desse tipo de número que ele vai dar. Mas só para vocês terem uma ideia, a raiz de 50 vai dar tipo isso aqui, ó. Vai dar tipo isso aqui, ó. 7,18716, e isso aqui vai infinito. Só para vocês terem uma ideia do que pode acontecer nesse caso. Então, por enquanto, que nós estamos fazendo uma revisão de potenciação e agora uma revisão de radiciação, a gente vai entender o seguinte. Nós vamos entender aqui o seguinte. Se a raiz não tiver um número que dê perfeitamente ela, como, por exemplo, isso aqui é uma raiz perfeita, ó. A raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Então, deu perfeito 64. Agora, se não encontrar um número que dê perfeito ele, a gente diz que a raiz é imperfeita. Inclusive, se você multiplicar esse número por ele mesmo, ele vai dar 49,999, mas ele não dá 50. É tipo assim, ó, é como se ele desse, se fosse dinheiro, ele desse R$ 49,99, mas não dá R$ 50. É isso que eu estou tentando te dizer, tá certo? Então, ó, eu posso, por exemplo, ter aqui uma raiz, vamos ver aqui, ó, a raiz cúbica de 125. E vamos ver quanto é a raiz quadrada de 125. Vamos ver. No caso da raiz quadrada de 125, é um número que multiplicado duas vezes dê 125. Então, vamos lá. Eu já sei que 10 vezes 10 é 100. 10 vezes 10 é 100. 11 vezes 11 é 121. E 12 vezes 12 é 144. 13 vezes 13 é 169. Então, olha o que eu entendo aqui quando eu olho para essas contas aqui. O que eu entendo é que não existe um número que multiplicado duas vezes deu 125. Por quê? Porque o 11 deu menos e o vizinho dele, o 12, já deu mais. E o 125 ele não aparece. Então eu digo que essa raiz ela é imperfeita. Ela é uma raiz imperfeita. Por enquanto, nos exercícios que eu vou passar ainda hoje, se Deus quiser, é assim que vocês vão me responder. Se vocês não encontrarem o valor, vocês vão dizer que a raiz é imperfeita. Agora, será que existe um número que multiplicado 3 vezes dê 125? A raiz cúbica de 125?
Será que existe? Vamos lá. Já testei o 3 bem aqui, não vou testar de novo. 3 vezes 3 vezes 3 deu 27. Não é o 3. 4 vezes 4 vezes 4 deu 64. Também não é o 4. Então seria o 5. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Vezes 5, 125. Opa, temos o valor. Portanto, temos a resposta perfeita. Então, nós temos a resposta 5. Aí é claro que aqui, gente, isso aqui eu posso ter várias. Isso aqui pode ser bem maior, pode ser raiz décima, se for o caso, raiz oitava, raiz sexta, não importa, gente, não importa que tamanho possa ser aqui, né? É claro que nós temos algumas coisas que talvez seja bom dizer, por exemplo, a raiz décima de 0 é 0, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é 0, né? Tipo, por exemplo, a raiz vigésima de 1 é 1, né? Então, assim, existe a raiz zero? Alguém poderia perguntar agora, né? Será que existe a raiz zero? Isso aqui não existe, tá bom? Não existe. Não existe, tá certo? Agora vem um caso importante. Esse índice também pode ser negativo aqui. Eu posso ter isso aqui, ó, menos 2, né? É uma possibilidade, mas isso aqui para nós ainda não cabe para nós. Não cabe para nós essa explicação aqui. Tá certo? É uma possibilidade? Sim. Sim, é uma possibilidade. Mas não cabe para nós. Mas agora vem uma grande questão, por exemplo, ó, vamos lá aqui. A raiz quadrada de menos 25. Vamos ver aqui essa diferença dessas duas continhas aqui, ó. Pronto, aqui é uma explicação especial. Exclusiva. Vamos lá. Olha aqui a diferença dessas duas contas agora. Eu esqueci de botar. Claro que existe a raiz de fração, viu? Existe a raiz de fração. Tipo, a raiz quadrada de 4 sobre 25. Existe essa raiz aqui? Sim. Claro, de fração. De número com vírgula também existe. Né? No caso aqui, a raiz quadrada de 4 sobre 25 é 2 sobre 5. Porque a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 25 é 5. Né? Se você multiplicar, ó, 2 quintos vezes 2 quintos, que é a raiz quadrada, 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 5 é 25. Tá certo? Então, existe a raiz quadrada de fração ou a raiz cúbica, tanto faz. Certo? Existe a raiz de número com vírgula, tipo 1,44. Quanto é essa raiz aqui de 1,44? Aí eu já sei, já fiz aqui porque eu já sei quanto é. A resposta é 1,2. Por quê? Porque 1,2 vezes 1,2 é igual a 1,44. Rodrigo, mas essa aí é complicado porque é fração, porque é número com vírgula. Bem, não estou aqui questionando se é complicada por isso. Não acho que seja complicado. Eu estou dizendo que o esquema de fazer é a mesma coisa dos outros. Não é assim não? A raiz de 25 não é 5, pois 5 vezes 5 é 25. E aqui não é a mesma coisa não? Não é a mesma ideia não? Então eu estou comentando para você que é a mesma ideia. Não importa se é fração, se é com vírgula ou se é um número inteiro. Agora, quando é esse caso aqui, gente, é um negócio especial. Vamos trabalhar aqui, ó. Raiz quadrada de menos 25. Aí você diz, Rodrigo, é 5. Ora, só que você vai fazer 5 vezes 5 é 25. E não menos 25. Então é menos 5. Então aí você vai fazer menos 5 vezes menos 5. Menos por menos é mais. 5 vezes 5 é 25. Dá positivo, não dá negativo. Tá certo? Rodrigo, é só botar um menos e outro mais. Não pode, você já sabe que tem que ser dois números iguais na raiz quadrada. Sempre os números têm que ser iguais, não dá para botar números diferentes. Então, gente, ó, você nota que esse número aqui, ele no caso não é uma raiz imperfeita. Ele simplesmente, ele não existe. Não tem como ser respondido isso aqui.
não tem como ser respondido. Ele não tem resposta. Então a gente tem uma regra na matemática que diz o seguinte: não existe raiz quadrada, que é o que é mais usado. A gente fala muito de raiz quadrada porque é a raiz mais usada de todas. Não existe raiz quadrada de números negativos. Pronto. Falo da raiz quadrada porque é a mais usada. Só que poderia ter uma raiz cúbica que não tem resposta, uma raiz quarta, quinta, sexta, poderia não ter resposta. Agora, esse caso aqui, gente, notem que o sinal de menos está do lado de fora. E a raiz só é a raiz de 25. Então, esse menos ele não pode desaparecer. Repete. Quanto é a raiz de 25? 5. Então, aqui tem resposta. Aqui, beleza. Aqui não. Aqui não existe. Então, fica essa máxima aqui. Falo da raiz quadrada porque a raiz quadrada é a raiz mais conhecida de todas. Tá certo? Todo mundo acaba estudando e aprendendo mais. A própria matemática vai muito para a raiz quadrada. Como é que eu sei que essa raiz é quadrada? Quando aqui não tem nada aqui no índice, né? Não tem nada aqui no índice, certo? Inclusive, eu acho que os nomes aqui, eu não dei todos os nomes, né? Aqui em cima é o índice, aqui é o radicando. E se eu não me engano, aqui é o eu esqueci esse nome, gente. Se vocês souberem, depois vocês me dizem. Não sei se é o radical. Eu sei que o nome desse símbolo aqui é radical. Isso aqui eu tenho certeza. Esse aqui eu não estou lembrando, não. Se vocês lembrarem, ou pesquisarem, encontrarem nos livros de vocês, porque isso aqui tudo tem no livro de vocês, tá certo? Então, gente, é isso. Nós falamos aqui de potenciação e de radiciação. Muito obrigado a todos por ter assistido a aula. Espero que tenham gostado, mas eu espero algo ainda mais do que você ter gostado, que supera você ter gostado. Tomara que você tenha entendido. Para mim, isso é o que basta. Não basta, não é tão importante se você gostou especialmente de mim ou da aula, não. Mais importante de todos é você ter compreendido tudo. Tá certo, gente? Então, obrigado a todos. Agradeço a compreensão. Vou agora correr para postar. São 2h20. Número 25. Vou correr para postar para dar tempo para vocês pelo menos assistirem a aula dentro do horário de vocês, tá bom, gente? Então, gente, valeu, muito obrigado e até breve.